Shalom, shalom, povo de Deus. Estamos aqui, para nós fazermos a parte 2, desse online podcast, que é aquele podcast que você não precisa sair de casa para ser entrevistado. E hoje, quem está conosco hoje é a nossa querida pastora Lilian Abucata. E nós vamos dar continuidade ao tema de hoje, que se chama Sinais do Fim. Tá certo? Nós tivemos alguns problemas técnicos na parte 1 do vídeo, ao qual você que assistiu, você entendeu lá o que aconteceu. Uma guerra espiritual travada e difícil. As lives caíram, a live caiu várias vezes, mas nós vamos aqui, sem perder tempo, nós vamos dar continuidade, tá certo? Eu vou aqui já chamar a nossa querida pastora para nós darmos continuidade àquilo que nós começamos. Amém? Amém, Ei, pastora. amada, glória a Deus. Vamos continuar. É isso aí. Ei, pastora, Deus é bom em todo tempo. Chama batalha espiritual, pastora. Tem pessoas que não acreditam, muito nessa questão do peso espiritual, mas nós sabemos o quanto existe, Interessante que em todos os estudos sinais do fim, nós temos dificuldades. As lives, muitas vezes as lives caem, mas principalmente quando é com a pastora Naira Pedrini, as lives caem, e é exatamente porque nós estamos falando sobre esse assunto do último governo, do que está acontecendo. Pastora Rose, linda, amada, preciosa. É isso aí. Precisamos fazer uma live, pastora, sobre a saúde da mulher emocional. Vamos juntas, com a pastora Tassiana também, vai ser maravilhoso. Sim, pastor. Então é isso que eu estava dizendo para as pessoas, que as pessoas tenham paciência para entender, e a sabedoria, o discernimento para entender que quando a gente faz uma live assim ao vivo, muitas coisas podem acontecer, É. E como a senhora falou, o seu Instagram, ele é monitorado, então as informações vão chegando lá em cima no topo, da pirâmide, e as pessoas sabem, o algoritmo sabe do que a gente está falando. Eles sabem, principalmente porque nós estávamos falando do último governo, eu estava explicando aqui sobre o capítulo 7 de Daniel. Essa visão de Daniel, gente, ela é muito importante. Inclusive, entrem no Instagram da pastora Tassiana, eu também posso repostar aqui, se você me marcar lá, pastora. Sim, vou marcar. E assisti essa aula do capítulo 7 de Daniel. Foi a primeira profecia, através de um profeta, o profeta Daniel, sobre os últimos dias. Ele teve a visão dos 4 impérios, cada império, o primeiro império babilônico, o primeiro império, o segundo império persa, o terceiro império e o quarto império. Então, ele foi tendo a visão dos impérios. No último império, o quarto império, era o Império Romano, e do Império Romano nascendo 10 chifres, que são essas Nações Unidas, que já se reúnem hoje. Nessa semana eles estão na Bélgica, que semana profética, nós estamos na semana da reunião das Nações Unidas aqui. E esses 10 chifres do último animal de Daniel, que nasce a ponta menor, que é o último domínio do anticristo. Então nós lemos aqui em Daniel todo o capítulo de Daniel na primeira parte da live dos estudos, vocês podem pegar e vou repostar aqui no meu Instagram também. E aí agora, Daniel pergunta para o anjo, o que é isso que eu estou vendo? Porque a alma dele, e aí o anjo responde, que é sobre o último governo e que ele vai perseguir. Olha aqui, a partir do verso 24, disse a ele assim: quarto animal será o quarto reino da terra, o último, o qual será diferente dentre todos os reinos, devorará até toda a terra, E depois, quanto às 10 pontas, naquele mesmo reino se levantarão 10 reis, 10 nações, 10 reis, tá, gente? 10 nações que vão instaurar esse governo, esse último governo. E aí aqui ele fala aqui, devorará toda a terra e a pisará com os pés e fará em pedaço. Aí, e quanto às 10 pontas, naquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará um outro. Nessa unificação dos países, das nações, esses 10 reis é que vão
levantar o anticristo. Então, preste atenção. Primeiro, haverá uma aliança entre 10 reis. Onde está escrito isso, pastor? Aqui em Daniel, capítulo 7. Essa aliança dos 10 reis é o governo do anticristo já instaurado. Uma unificação de nações. Quais nações hoje estão unificadas e se reunindo, assim, quase que semestralmente, sempre estão juntas as nações unificadas da Europa? A Europa Unida. Né? Então, esses 10 reis estão hoje reunidos lá na Bélgica. Inclusive, a nação também da Inglaterra, a qual eu faço parte aqui, o primeiro-ministro lá. Eles estão discutindo sobre várias leis, em que, na verdade, já existe uma agenda pronta, um governo já todo pronto, estabelecido, que já está sendo instaurado nas nações. Então, esses 10 reis, gente, eles já se uniram. O que está faltando, eu, pastora Nária, todos os escatologistas já sabem disso. O pastor Rodrigo Silva, que é meu Deus do céu, né? E o pastor Hernandes Dias Lopes já sabem disso. Esses 10 chifres de Daniel capítulo 7 já surgiram. Só falta acontecer o surgimento do pequeno chifre menor, que vai ser instaurado através desses 10 reis. Os 10 reis vão levantar o último reino, o último império de todos humanos, que é o AC. Né? Não vou falar a palavra toda, mas vocês podem escrever para a nossa live não cair. E aqui, a partir do verso 25, presta atenção, Daniel 7, capítulo 25. É a visão que Daniel teve sobre os últimos dias, sobre o último império. E o que esse pequeno chifre vai fazer? Ele proferirá palavras grandiosas, mas contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Quem é os santos do Altíssimo, gente? Nós, a igreja. Que muita gente fala assim, mas nós não vamos ver o anticristo. Gente, que tipo de igreja nós somos? Tão poderosa, tão santa, que todos os nossos outros irmãos foram perseguidos pelos outros, né? Vamos dizer assim, anticristos que surgiram desde Nero, como a Tarciana falou, pastora. A profecia da volta de Jesus está acontecendo desde que Jesus subiu para o céu. Os cristãos começaram a ser perseguidos desde aquela época, né? Desde Nero, os grandes perseguidores da igreja, Hitler, eles foram um prelúdio. O que é prelúdio? Uma pré-história ou uma profecia do anticristo. Sim. O anticristo, Tarciana, pastora Tarciana e todos que estão aqui presentes, ele vai ser mais terrível do que Nero. Do que todos juntos, do né? que todos juntos. Assim, é para acabar a história, é por fim mesmo, né? Literalmente. É como o povo de esquerda fica gritando ao redor do mundo, vai ser sem anistia, né? E o interessante, como a gente estava falando aqui, que ele vai chegar como bonzinho, ele vai trazer um acordo de paz. Então, o anticristo, ele não vai surgir amanhã, tá? Por quê? Porque ainda precisa haver uma guerra. Lembra quando Deus me deu a palavra de uma guerra nos próximos anos? Uma grande guerra que vai acontecer para a gente começar a juntar alimentos nas nossas casas, para nós estarmos preparados para uma guerra que vai acontecer. Essa guerra vai acontecer. Nós não sabemos se é de Gog Magog, eu acredito que seja, contra Israel. Muitas nações contra Israel, mas essa guerra tem que acontecer porque quando o anticristo chegar, ele vai chegar como salvador do mundo, porque ele vai trazer um tratado de paz sobre essa guerra. Tem que estar acontecendo um caos geral, mundial, uma guerra para ele trazer um grande tratado de paz. Então, não é essa guerrazinha pequena que está acontecendo ainda só com não. Ai, gente, vai cair de novo, não acredito. Ai, Jesus. Vamos esperar ela entrar novamente, gente. Na primeira live foi assim, tá? Desse jeito, foi meio assim, picotado, né? Mas a gente vai levar essa live aqui até o final, tá certo? Do raciocínio. Só continuem aí com paciência, gente. É o que eu peço a vocês, tá certo? Tenham perseverança e paciência para a gente dar continuidade aqui, né? Nessa live, deixa ela entrar novamente, que eu a chamo novamente, tá certo? Então, e vocês percebam uma coisa que a pastora Lilian está falando,
quando a pastora Lília está falando de guerra, gente, será a maioria das pessoas que vão se levantar contra Israel será as pessoas do Oriente Médio, serão o pessoal, né, islamista, porque o povo do Islã, eles têm, né, um plano de trazer o islamismo para o mundo todo, que todas as pessoas se convertam ao islamismo. Então, serão os países ali ao redor de Israel, né? Irã, Iraque, Afeganistão, Palestina, todos os países ali do Oriente Médio. Se vocês forem no mapa, vocês vão ver. Israel está ali pequenininho, ali sozinho, e toda aquela imensidão do Oriente Médio, né, vai se voltar contra Israel, tá certo? Então, vocês prestem bem atenção, porque muitas das vezes a gente olha para Israel, e Israel é um relógio para nós cristãos, né, em relação a um relógio profético, que muita coisa que acontece em Israel está sendo espelhado nas profecias. Então, quando você sabe o que está acontecendo com Israel, você já consegue fazer uma junção à profecia ou às profecias. Deixa eu ver se a pastora está aqui novamente. Vamos ver se ela consegue entrar novamente. Vamos esperar aqui. Amém, pastor. Preciosos. Se cair novamente, nós continuamos na próxima semana, tá? Sim. Pastora, só tem uma coisa que eu estava dizendo aqui, que as pessoas têm que prestar atenção a Israel, porque quando essa guerra começar, serão os países do Oriente Médio, o islamismo, que vai se voltar de encontro a Israel. Né? Tem esse pequeno detalhe que as pessoas têm que ver, que não vai ser o Brasil que vai fazer uma guerra contra Israel, que não vai ser a Argentina, que vai ser o povo ali, né, da religião islamista, porque eles têm um grande plano de poder mundial na área da religião. Eles querem estabelecer a religião deles para o mundo todo, para todas as pessoas. Aqui nos estudos Sinais do Fim, que eu tenho aqui no meu IGTV, é de graça, viu, gente? Pode entrar, assistir no meu canal de YouTube. Tenho a série 1, 2 e 3. A série 3 eu falo muito sobre a guerra de Gog e Magog. Tá lá, Guerra de Gog e Magog, tá o título. A guerra de Gog e Magog de Ezequiel 37 e 38 fala exatamente o nome das nações as quais vão guerrear contra Israel. Essa guerra de Gog e Magog de Ezequiel 36 e 37, que os judeus sabem também que irá acontecer, eles imaginam que a última guerra agora, a próxima guerra é a de Gog e Magog, é das nações, todas as nações do Oriente Médio, menos a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não vai se posicionar. Irã, Iraque, Turquia, todas as nações Afeganistão, Afeganistão, todas as nações islâmicas do Oriente com as nações do norte da África que também são islâmicas, que é o Egito. Então, assim, aqueles nomes antigos lá de Ezequiel hoje são essas nações. Uhum. E Gog, a palavra Gog, a antiga, quando essa profecia de Ezequiel foi escrita, a região de Gog era a antiga Turquia, que hoje é a Turquia. Né? Então, Gog era bem aqui no extremo norte de Israel, norte de Israel. E aqui, a Turquia era um povo muito desbravador. E eles subiram para o Mar Negro e eles alcançaram toda aquela região. Eles migraram para toda aquela região da antiga União Soviética. Os otomanos, né? Isso, otomanos, que hoje é a Rússia. Então, os turcos se tornaram, ocuparam toda aquela região da União Soviética, os otomanos. E eles eram um povo muito guerreiro e muito terrível naquela época, né? Os turcos até hoje, né? Antigos persas, né, gente? Um povo de guerra. E tanto que foi nessa época, quando Gog, a antiga Turquia, subiu para a região da União Soviética, que é aqui, né? Aqui está Israel, aqui Turquia, subiram. Por isso que esse Mar Negro aqui, ele é muito importante, porque a travessia do norte da Europa para
o restante para a Turquia, chega aqui no Oriente. E aqui eles conquistaram toda essa parte da União Soviética. Por isso, Magog. nesta época, foi que o imperador da China mandou construir os muros da China. Foi nessa época, quando os otomanos subiram e conquistaram a União Soviética, eles estavam vindo em direção à região da China para conquistar a China também, quando o imperador mandou construir aqueles muros enormes. Por que são tão enormes aqueles muros? Porque esse povo de Gog, né, que ocupou o antigo Turcos, a antiga Turquia que ocupou a União Soviética, eles eram extremamente estrategistas de guerra. Se fosse um murinho, não impedia. Mas aquele muro os impediu de avançar contra a China, tá? Então foi nessa época. Então, e aí, por que Gog? Então, quem é Gog hoje? Presta atenção. Faz um paralelo. Essa última guerra vai ser Gog e Magog. Magog, no original grego, é povo de Gog. Povo. Gog, povo de Gog. Então, assim, vai ser a terra de Gog com as nações aliadas a Gog. Rússia. Quem é Gog hoje? Antigamente era a Turquia. Onde está esse povo hoje? Subiram e conquistaram toda a região da União Soviética, que hoje é a Rússia. Entende-se hoje, os escatologistas, que Gog hoje é a Rússia, pelo próprio império, né, que a Rússia se levantou até império bélico, e Gog e Magog, Gog e Magog, são todas as nações que se aliançaram à Rússia. Quais são as nações que já se aliançaram à Rússia? Eu já dei aqui para vocês esses estudos, tá lá. Estudos de Gog e Magog. Eu posso postar hoje no meu stories para vocês acharem e clicarem em cima. As nações que se aliançaram à Rússia já há 5 anos é a China, Irã, Iraque e Turquia. China, Irã, Iraque, Turquia, todos os países do Oriente Médio, menos a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, gente, é uma... Sabe o rei da peça de xadrez? É o rei da peça de xadrez. Ele fica parado esperando todo mundo agir e atacar. Mas no final, quem sabe, né? Ele vai entrar aí para uma participação, né, final. Mas isso aí é outra live, porque eu acredito ser algo muito, muito real. Por que a Arábia Saudita não entra? Uma nação muito, muito de rei, né? Reis, domínio. Bom, ela não se rebaixa ao nível de uma guerra, mas ela quer chegar para... A gente não sabe, tá? Mas essas nações já estão aliançadas à Rússia, já foi feito um tratado com a Rússia e com a China. A Rússia e a China, gente, eles têm essas duas nações, são as duas nações do norte que irão atacar e devastar Israel e as nações aliadas de Israel, que está lá em Jeremias, Ezequiel. Várias palavras proféticas sobre as nações do norte poderosas, é Rússia e China. Então, a Rússia e a China é Gog e Magog junto com as nações que vão guerrear contra Israel. Eu acredito ser essa guerra agora. A guerra de agora é a de Gog e Magog, tá? E a palavra de Deus diz que Israel, Tassiana, vai lutar sozinho, né, contra esses países, porque os aliados de Israel vão começar a proteger, mas depois eles vão ver a dimensão dos inimigos e vão retrair. Sim. Israel vai lutar sozinho, Israel vai vencer a guerra. Não Israel, o Deus de Israel vai vencer por eles. E aí vai ter vitória. Tá lá em Ezequiel 37, 38. Leiam. Vocês não vão entender muito porque são Tarsis, os nomes das nações, os nomes antigos das nações que existem hoje. Então, assistam o meu estudo, vocês vão entender. Vai acontecer essa guerra. Talvez logo depois da guerra de Gog e Magog, é nessa guerra que o AC chega para impor o tratado de paz, né? E aí vai ser aquele, meu Deus, paz. Então, vai ter que acontecer uma grande guerra, que as nações vão temer. Porque quando ele chegar com o decreto de paz, as nações vão festejar a chegada. Até porque, pastora, tem um pequeno detalhe que as pessoas têm que pensar. Não vai ser qualquer pessoa para poder falar com o povo do Oriente Médio, para trazer essa paz e para se permitir construir o terceiro templo. Isso. Né? Ele vai ser uma pessoa, ele é, vamos dizer, ele é uma carta escondida, literalmente o rei do xadrez, que fica ali quietinho. Todo mundo se move, ele só se move para a direita, para a esquerda, quer dizer, ele quase não sai do lugar. Mas os cavalos, os cavaleiros, as torres, todas guerreiam por ele. Mas o reino é dele. No final,
esse líder, ele vai aparecer com uma pompa muito grande. E outra coisa, este líder mundial, ele já está sendo aclamado pelos reinos da terra, tá? Tô dando uma pista para vocês. Ele já está sendo aclamado, recebido em honra nas nações. E ele tem uma postura de rei, de sábio, porque ele vai ser o sábio e o Messias, né? Tá. Então ele vai aparecer. Ele não está ainda aí nas redes, não. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer trazendo o tratado de paz. E ele vai ser tão poderoso, gente, que ele vai conseguir reconstruir o templo dos judeus no lugar onde tem uma mesquita hoje. Como é que eles vão fazer isso? A gente não entendeu ainda. Os escatologistas falam que para haver um tratado de paz, para os árabes aceitarem, eles vão construir o templo ao lado do Domo da Rocha, no espaço que tem lá ainda do grande templo. Outros acreditam que não, que eles vão aceitar derrubar o Domo da Rocha, construir em outro lugar para construir o templo. Então, assim, a gente não sabe, só sabemos que vai ser um homem de muita influência, porque ele vai conseguir fazer com que os árabes liberem a construção do terceiro templo para os judeus. Eles já sabem que isso é uma profecia, os judeus estão aguardando essa construção do terceiro templo, já dá outra live que eu vou explicar para vocês. Vai construir, porque tem que cumprir essa profecia que fala em Daniel, que ele vai entrar no templo e ele vai profanar o templo. Tá aqui. Então, que templo que ele vai entrar e vai profanar? O templo de Jerusalém, tá? Que aí, sim, aí as vendas dos olhos dos judeus vai cair e eles vão falar, quem é esse que a gente pensava que era o nosso Messias? Ele entrou dentro do Santo dos Santos. E blasfemou, né, contra Deus. Ele está se fazendo de Deus, ele não é o nosso Messias. Aí é que eles vão começar os 144 mil de Apocalipse, capítulo 6, que são os 12 mil de cada tribo, eles vão começar a questionar tudo. E quem vai ser a resposta para os judeus nessa época? Quem vai pregar para os judeus? Né? E quem vai falar para eles, esse aí é o anticristo, porque o Messias já veio, vocês o mataram. Era Jesus. E aí sim, aí 144 mil, representando 12 mil de cada tribo. Radicalmente, pastor, esse número, essa quantidade pode ser, radicalmente é 144 mil, pode ser a totalidade dos judeus salvos nas nações, pode ser 12 mil de cada 12 tribos, vezes 12 tribos, 144 mil representando todos os judeus escolhidos das nações, ou pode ser 144 mil mesmo. Esses judeus irão se converter durante a grande tribulação, porque na metade da tribulação é que o anticristo vai tirar a máscara dele de bonzinho e vai entrar no templo, vai profanar o templo, e aí todo mundo vai assustar, até os ímpios vão falar assim, uai, mas ele está dizendo que é Deus? Todo mundo vai achar estranho, os judeus vão assustar, e aí ele vai dar ordem imediata, persigam tudo que se diz respeito a Deus e ao povo de Deus. Deus e ao povo de Deus. Quem é o povo de Deus aqui na Terra? Primeiro, nós, a igreja do Senhor. Se nós vamos estar aqui ou não, nós não sabemos, mas eu tenho que explicar para vocês. Para que vocês estejam preparados. Se nós subimos antes, glória a Deus, aleluia, subimos. Se não subimos, eu lembro que a pastora explicava isso, tá tudo acontecendo. Eu preciso treinar vocês para a guerra. Não é isso, Tassiana? Isso. A gente precisa treinar a igreja para a guerra. Aí, gente, ele vai mandar perseguir todos os cristãos e judeus do mundo. É o segundo holocausto, pastora? Vai ser pior do que o holocausto, porque não vai ser só os judeus, vai ser cristãos. E cristãos, gente, a maioria do mundo é cristão. Ainda, graças a Deus. Então, você imagina todas as nações da Europa, toda a América Latina, todos os cristãos católicos também vão entrar dentro. É cristão, entra para dentro. Muitos católicos vão se converter, viu, gente? Presta atenção, orem pela sua família. Não vou orar mais não, minha tia é do santo não sei o que. Orem pelos católicos, porque Deus vai tirar as vendas deles em algum momento, tá? Por que Deus vai tirar a venda deles em algum momento? Porque lá em Apocalipse, não dá tempo de explicar hoje, diz que a besta vai se levantar, o falso profeta vai se levantar para estabelecer o governo do anticristo. Esse falso profeta é o Papa.
o último rei, entre aspas, lá de Apocalipse, que fala 7 reis virão, mas no último rei, o 8º rei, ele instaurará o poder da besta. Então, esse último rei, gente, para falar É o próximo Papa. isso, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Nós estamos já no 7º Papa. Esse Papa Francisco, que todo mundo falou, ele é o falso profeta? Não. Ele é o 7º, ele é o último, ele está às últimas. Dizem que ele já morreu, que eles estão esperando a Páscoa para anunciar a morte dele depois da Páscoa, a gente não sabe. Ou junto com a quarta-feira de cinzas, né? Da quarta-feira lá, o dia lá especial da Páscoa, que eu não sei, quarta-feira de cinzas foi agora, essa semana. Sexta-feira da Paixão. Isso, estão esperando anunciar na Páscoa, vai ser uma coisa, né, um marco histórico, mas ele entrou o 8º. Olha o tempo que nós estamos vendo. Saiu o 7º rei, entrou o 8º Papa. Do 8º Papa não passa mais, porque isso é profecia e de Apocalipse. Ninguém mexe em Apocalipse, tá? É real, é fato. E aí ele vai ser o falso profeta. Falso profeta, representando a falsa igreja, Isso. representando o falso, né, de Deus na terra, e ele vai apontar o Salvador, Messias, sendo o anticristo. Sim. Porque, pastora, tem um pequeno detalhe aí. As pessoas não percebem, porque uma live é muito pouco, mas a única igreja que o Jesus Cristo ele nos deixou foi a de Atos dos Apóstolos. Isso. Foi a única igreja, minha gente. Então, do ano 300 para cá, né, quando a Igreja Católica ela não é uma igreja cristã, tá certo? Porque ela vai de encontro a tudo o que o cristianismo ensina. Idolatria, Maria no lugar de Jesus, enfim. Eu fiz um estudo aqui muito profundo com meu esposo, né? E vocês procurem ter informação, mas se vocês estudarem um pouco, vocês vão ver que na Inquisição, a Igreja Católica, ela matou mais gente do que o Holocausto. Sim. E ela matava, e ela perseguia, e ela continua fazendo isso com o povo cristão. Então, é a herança de Roma. Roma deixou essa herança. É a falsa igreja. Foi a igreja constituída pelo Império Romano. A falsa igreja, a igreja verdadeira são os discípulos de Jesus que estavam crescendo de nação em nação e crescendo nas casas. Prestem atenção. Roma viu aquele movimento maravilhoso. Gente do céu, tem cura, tem libertação, tem mortos levantando. Nós precisamos dessa religião para nós. Sim. Aí Roma pegou o cristianismo e instaurou a igreja de Roma. A igreja falsa, porque a verdadeira somos nós. Exatamente. Os discípulos de Jesus continuaram pregando o evangelho puro de Jesus nas casas, nas cidades, nas nações. E a igreja falsa foi instaurada, né, infelizmente, através de Roma. E aí eles construíram os grandes templos, né? Por isso que as nossas cidades todas têm grandes templos com esse pino, gente, esse pino para cima, essas torres, né, grandes para cima, é a instauração que nós temos o domínio e que nós aqui estamos linkados a Deus. Nós somos a igreja mais poderosa. E aí construíram os templos para prender as pessoas dentro dos templos, naquela formosura, muito parecido com hoje, né, gente? Interessante, o espírito de Roma. Né, comprando as pessoas tinham que pagar para... O induto para comprar o terreno no céu. Para comprar o pedaço no céu, pagar para confessar pecado, pagar para tudo. E aí começaram... Aí a riqueza, né? Olha aí como está muito associado à falsa igreja também de hoje, não só de Roma. Existe uma falsa igreja generalizada que se cobra para tudo, que valoriza homens, ministérios e não a presença de Deus. Sim. Então, assim, Roma veio e instaurou a falsa igreja. Essa falsa igreja é a prostituta de Apocalipse, tá? Que fala em Apocalipse capítulo 13, que a prostituta vai subir em cima da besta e vai governar a besta. É a falsa igreja. Então, assim, a igreja, infelizmente, né, gente? Em nome de Jesus, nesse momento, Deus vai tirar as vendas dos nossos parentes, amém? Do povo que a gente ama. A Igreja Católica vai estar extremamente linkada, aliançada ao anticristo e ao governo dele, tá? Por isso que o anticristo vai ser tão aceito pelas nações, porque o Papa vai apresentá-lo como
o único governo mundial, o próximo governo mundial único. Então, quem é Exatamente. que não ouve o Papa? Só nós mesmos, cristãos. Todo mundo tem respeito ao Papa. Então, assim, são duas grandes poderes terrenos. O poder eclesiástico maior da igreja, o cabeça da igreja, entre aspas, né? Terreno humano, que é o Papa, junto com o último governo mundial, governo político. Então, é o Papa com o anticristo juntos, né? Nesses últimos anos aí. Porque a junção que o Papa faz em relação à religião é o islamismo, é a Igreja Católica e é o judaísmo. E o Ou judaísmo, seja, exato. nós cristãos, tá certo? Estamos fora. Uhum. Fora. Nós seremos o povo, né, perseguido, mas tudo isso é uma cortina de fumaça para dizer Isso, que as pessoas estão sendo aceitas, que se aceita todas as religiões, mas não são isso, todas as religiões, minha gente. isso. Entendeu? Nós Não, são estamos de fora desse plano. não, são as três religiões mais poderosas do mundo, que é a junção do catolicismo, islamismo e o judaísmo. Isso. Este templo das religiões unidas já foi construído, Já. ele já foi instaurado pelo Papa VII agora, Sim. pelo Papa Francisco. Esse templo lá é lá na Arábia Saudita, pelo que eu me lembre. Sim. É lá na Arábia Saudita, esse templo já existe, das três religiões, tá? Só que não foi instaurado ainda, porque ele não chegou ainda. Mas na hora que ele chegar, por isso que eles vão conseguir construir o terceiro templo junto com a mesquita, ou em cima, não sabe como a mesquita vai ficar dentro, porque vai ser instaurado. Pode-se também, né? É uma ideia a se pensar, porque vai ser a junção das três religiões. Então, assim, vai ser algo muito forte, é uma última onda muito poderosa que vai enganar muitos. A gente estava falando como que o diabo age. Ele bajula para ganhar todo mundo. Então, ele vai bajular o mundo inteiro, ele vai dar comida para a África, para todo mundo. Ele vai matar a fome do mundo inteiro, pode ter certeza. E ele vai dar dinheiro para todos os pobres. Olha, quem tem dificuldade financeira, eu vou te dar seu apartamento. Tá tudo organizadinho, seu aposentadoria. Você vai viver de mim. Eu sou o pai das nações, entre aspas. Ele vai Exatamente. comprar todo mundo, bajular todo mundo, os reis da terra. Ele vai falar assim pro governo da... Só um exemplo aqui, para o governo da Ucrânia, né? Eu vou reconstruir tudo. Ele vai fazer esse tipo de compra, de barganha. E ele vai falar para as nações da África: eu vou dar tudo que vocês precisam, comida, alimento e dinheiro. Ele vai dar para o Brasil tudo que o Brasil quer, né? Que infelizmente, né? Os homens. Então, assim, gente, ele vai comprar todo mundo. Depois de 3 anos e meio, ele vai tirar a máscara. Os cristãos verdadeiros vão realmente... Quem estava sendo enganado não vai ser mais ser enganado por ele. Só os ímpios que não vão perceber nada, porque eles não têm temor de Deus, não têm conhecimento de Deus, mas os judeus e os cristãos vão perceber, vão ver desde o início, nós como um espírito de discernimento, mas os judeus principalmente vão perceber e vão ser perseguidos. Então, gente, lá em Apocalipse fala, em capítulo 3, que a gente pode passar para o Apocalipse depois, que os 144 mil vão se converter durante a grande tribulação, que são os judeus que irão ser salvos. Vai ter salvação durante a grande tribulação, tá? Principalmente dos judeus e daqueles que reconhecerem Jesus. A última colheita, podemos dizer? Sim. A colheita é até o lavrador vir. A pesca termina quando o pescador vier recolher a rede. Isso. Quando que Jesus vai voltar mesmo, de verdade, né? Uns acreditam ser no meio, meso, né, tribulacionismo, outros acreditam que é no final. E muitos sonhadores acreditam que vai ser amanhã. Jesus está voltando, o arrebatamento vai ser amanhã, daqui a 1 ano. O Senhor Jesus, em nenhum momento aqui nas passagens bíblicas, diz que ele vai arrebatar a igreja em secreto. Diz que a segunda vinda do Senhor será algo mundial, que vai ser como um relâmpago que surge do Oriente e morre no Ocidente. Quer dizer, toda a terra verá, todo olho verá. Será como um relâmpago que sai do Oriente e morre no Ocidente. E se põe no Ocidente. A terra vai ver, não vai ser algo secreto.
Ele vai vir para buscar a noiva. Tem Apocalipse capítulo 19, verso 15. Quando a noiva estiver pronta, o cordeiro virá para buscá-la para o banquete. E a Amém. palavra de Deus diz que se vai haver um arrebatamento secreto antes, que Jesus não vai voltar na terra, mas que ele vai vir no céu e os anjos vão tocar a trombeta e nós vamos subir, aí, meu irmão, glória a Deus. Se eu e você não estivermos mais aqui na grande tribulação, vai ser uma benção. Mas se tivermos, você já está preparado. Quem vai pregar para os judeus, quem vai pregar para todo mundo, quem vai ganhar almas, quem vai salvar uma multidão de vidas ainda, e quem vai dar de comer àqueles que têm fome. Exatamente. Por que Deus está, nosso Deus, preludiosamente, né? Não sei se existe, mas no prelúdio dos acontecimentos, está apontando para a noiva dele, a igreja dele, juntem alimentos. Não perecíveis. Porque haverá um momento que eu nem você vamos poder mais comprar. Porque a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, que o sinal da besta, João fala, o que é isso? Na testa, na mão direita. O anjo fala com João, desculpa, João, a gente estava em Daniel. João, essa é a marca daqueles que aceitarem o anticristo, a marca dele será colocada na mão direita e na testa. Com essa marca, sem essa marca, não podereis nem comprar, nem vender. Existe a marca da besta, pastor, é real? Existe. Aqui em Apocalipse, próxima live a gente fala sobre ela, tá bom? Hoje não dá. A gente lê o capítulo, tá em Apocalipse, fala sobre aqueles que não seguirem o anticristo, vai ser muito exposto que ele vai ser o anticristo para nós, porque nós somos a igreja, nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo não vai nos deixar ser enganado, então nós não vamos aceitar a marca. Nós quem, pastora? A igreja de Cristo, os discípulos verdadeiros de Jesus. Quantos milhões e milhões de pessoas são a igreja verdadeira de Jesus aqui na Terra? Milhões, bilhões, trilhões de pessoas. Só que na Europa nós somos a maioria. Em nome de Jesus. No Brasil também, em nome de Jesus. Profetiza. Sobre o vale de ossos secos. Então, não, eu vou ter que ter comida para mim, para todos os irmãos da igreja, para aqueles que não se prepararam. E aí eu penso que toda a história bíblica é um prelúdio do que está por vir. Por exemplo, a história de Noé. A arca é o preparo para um grande dilúvio. Sim. Está por vir um grande dilúvio destruidor sobre a terra. Não vai ser mais dilúvio, mas vai ser uma destruição tão poderosa quanto. Quem entrar na arca será salvo. Estamos como no tempo de Noé, quando as pessoas estavam extremamente dispersas. Estamos vivendo como nos tempos de Noé. Pastora, só tem uma observação aí, me desculpe interrompê-la, mas na arca, quando eu li, teve uma coisa que Deus ele chamou minha atenção. E vocês que estão ouvindo, prestem atenção. Deus, ele fechou a arca por fora. O próprio Deus, ele fechou. Então, Noé, ele não tinha acesso a abrir a arca. Então, Deus, ele soube o tempo certo de fechar a arca e abrir a arca novamente. Isso. Então, Deus, ele está avisando. Deus, ele passou muitos anos dizendo para Noé, fala. E o povo achava que não era doido, que não era isso, que não era aquilo. Mas quando Deus, a mão de Deus fechou a arca por fora, não teve mais saída. Porque eu acredito que Noé ele ia dizer assim, não, Senhor, mas quando Noé começasse a ouvir os gritos das pessoas morrendo afogada, ele abriria a arca, pastora. Na verdade, a ordenança de construção da arca foi de Deus. As medidas detalhadas foi de Deus. O propósito da arca foi de Deus. A escolha da família foi de Deus e o fechar da porta foi Deus. Então, as histórias bíblicas, até de Esther, eu vou fazer um estudo sobre Esther aqui para vocês verem. Esther, o livro de Esther e os últimos dias com a pastora Naira. Vocês vão ficar impressionados como é muito real. Quem é Amã hoje, não é?
E quem é o Exatamente. povo judeu hoje com Esther? Quem são os Estés hoje? Nós somos nós. Então depois a gente vai Exatamente. fazer. Mas para mim, tá? Isso eu nunca ouvi de nenhum teólogo. Isso é o Espírito Santo falando no meu coração, que nós estamos vivendo os dias de José. José, ele foi escolhido por Deus, ele sofreu toda a perseguição, ele foi dito como morto por todos os irmãos. Quantos de nós já fomos perseguidos e ditos como mortos? Considerados, morreu. Essa não. Ixi, daí não elege mais E nada, sai não sai mais nada. alguma coisa boa de Nazaré? Vai poder sair alguma coisa boa ainda dessa pastora? Ixi, não, já foi. Tá morrendo de depressão. Ih, sumiu. Isso. Nem tá nas redes sociais mais. Quantos de nós já fomos perseguidas, né, pastora Rose? E consideradas assim, não flui, é a sombra da outra fulana. Quantos de nós já fomos considerados como dados mortos? Mas nesse momento, Deus levanta José. Deus já havia escolhido José. E Deus permitiu ele passar por todos aqueles processos, porque Deus estava moldando o coração de José, o caráter dele, a humildade dele para ele se tornar um governador. Quando ele chegou no governo, que Deus deu aquele sonho para ele das 7 vacas gordas para Faraó, das 7 vacas gordas, depois das 7 vacas magras, e Deus deu o discernimento para José desse sonho. São 7 anos de muita riqueza, de muita comida, 7 anos de bonança, e depois virão 7 anos. Presta atenção, vamos contar comigo? Eu estou fazendo um paralelo do livro de José, tá? Da história de José. 7 anos de vacas gordas, de Gordas. riqueza, as nações jogando dinheiro para o alto, pagando carnaval, pagando os reis aí, né, nos seus castelos. E aí depois, mais 7 anos. Olha o número 7. O mesmo número da última semana de Daniel, que são 7 anos da tribulação, tá? Então, o que representava os 7 anos das vacas gordas? A história da humanidade. Os reinos, os impérios, as nações crescendo, enriquecendo, o ouro, a prata, o bronze, tudo que as nações conquistaram. E os 7 anos de vacas magras finais, que são 7 anos que nós vamos sofrer uma fome mundial, porque guerra. Primeira coisa que eu sempre falo aqui nos estudos, o que guerra traz? Guerra traz morte. Primeiro, guerra traz. Podem anotar isso no seu caderninho aí, se você é um aluno. Se você gosta de estudar, guerra traz, primeiro, destruição. Destruição. Segundo, morte. Terceiro, uma grande fome, porque os navios, as naus, os aviões são impedidos de sobrevoarem as nações, trazendo alimentos, e os navios são impedidos de entrarem nos portos e até de passarem pelos canais. Por exemplo, aqui, a Europa, a Inglaterra, é alimentada parte pelas nossas comidas, parte pelas comidas da Índia, do Oriente, vem muita coisa ali do Oriente. O Canal da Mancha, ele foi trancado na Segunda Guerra Mundial. Então, muitos desses mares, entre aspas, entre uma nação e outra, são impedidos. Podem ser impedidos navios de cruzarem o Atlântico. Por quê? Porque é uma guerra, gente. Sim. E tudo que os inimigos querem é que Israel morra de fome. Não foi para isso que o rei Ezequias construiu e cavou. Quando a gente vai em Israel, que inclusive pastora Rose e pastora Tassiana, eu estou com uma ideia de ir para Israel assim, relâmpago, antes que feche de novo. Eu quero convidar vocês, pastoras, a irem comigo. A gente está só resolvendo aí as datas certas. A gente quer ir para ficar uma semana em Israel só estudando e orando, intercedendo em cada lugar e estudando a escatologia bíblica de Israel dos últimos dias. E provavelmente seja no próximos meses aí, próximo mês, essa viagem. Eu não posso mais marcar viagem a longo prazo, porque Israel está muito inconstante e a gente perdeu muito nessa última viagem que foi cancelada. Então, provavelmente vai surgir uma viagem em Israel relâmpago para aqueles que gostam de estudar mais, né? Nós vamos ler muito e estudar muito nos lugares. E, claro, visitar, orar,
comer aquela comida maravilhosa, não vamos de jejum, vamos fazer jejum antes. Bom, e aí terminando o nosso estudo hoje, pastora Tassiana, e pastores estão aqui, irmãos, eu estava falando mesmo Pastor, eu só quero pedir uma coisa. Deixe um recado para a igreja. Vou deixar no final. Igreja. Isso. Hoje é o início do estudo, a gente pode continuar outros dias, tá? Então eu estava falando de José. Aí eu estava falando de José, o paralelo do livro da história de José com os últimos dias. 7 anos de vagas gordas, o que as nações já viveram, esbanjam dinheiro até hoje. Vão haver 7 anos de vacas magras. É um prelúdio dos últimos dias. Então eu acredito que nós, a igreja, somos o José de Deus. E quando Deus falou com Faraó, enche os celeiros de grãos. Enche os teus celeiros de grãos, igreja. Sim. Isso não é assim, superstição. Não é assim também não. A guerra não vai ser amanhã. Eu vou juntar alimento, vai estragar. Não, seja inteligente. Se Deus mandou Faraó juntar grãos por 7 anos, é porque há possibilidade de juntar, sim, alimentos secos, grãos. Repita comigo, grãos secos por 7 anos, sem estragar, porque tá na Bíblia. E se tá na outra Bíblia, coisa, as pessoas não acompanham aí, né, vamos dizer assim, no Brasil, mas nós que estamos aqui na Europa, nós estamos na iminência de uma guerra a qualquer momento. Não, aí que eu quero falar agora. Por isso que eu tô falando. Essa live dá para 1, 2, 10, até 10. A gente pode até chamar a pastora Naira pra gente fazer junto. Sim. Aí pronto. Aí é doutorado. Mas eu sou só uma estudiosa e amo e uma mestre em escatologia. Mas ela é doutora. Vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus nos deixou a história de José, de Noé, de Esther, e hoje nós estamos... Ele estava usando profetas no mundo inteiro para dizer: juntem alimentos. Sim. Enchem seus celeiros. Se preparem para uma guerra ou anos de guerra e vai vir fome. Sim. Porque guerra e fome andam juntas. Sim. E são uma das 6 trombetas, desculpa, 6 selos. O primeiro, segundo, os 6 selos de Apocalipse. Capítulo 7, tá aqui, né? Fome, morte, cavalo preto, morte, cavalo vermelho, morte, cavalo amarelo, fome. Então, gente, destruição. Então, vai acontecer. E aí, o que nós vamos ter dificuldade de comprar? Alimento, porque quando uma guerra vem, a fome vem, os alimentos sobem em altíssimo nível, nós vamos ter dificuldade de comprar, porque os alimentos não chegam nas nossas nações. Então, feliz é aquele que ouve a voz do Senhor, a voz dos seus profetas, e se preparam antes da fome chegar. José teve o discernimento de 7 anos juntar alimentos nos celeiros de Faraó. Faraó devia ter falado assim: você tá ficando louco? Eu sou o homem mais poderoso do mundo. Nessa terra não falta alimento. Nós temos 1 milhão de vacas, 1 milhão de bois, mas Faraó ouviu a voz de José. Faraó, um homem ímpio, pois é, adorador de deuses, não tinha nenhum temor do Senhor. Quem somos nós hoje para não ouvirmos os Josés de Deus nessa geração? Os profetas, a voz profética de Deus. Mas ele foi perseguido, ele foi dita como morta. E agora está se levantando aí como voz profética. É José, é escolhido, se levantou entre aspas, dito como morto, ressuscitou e está sendo voz de Deus nessa geração e ponto final. Se você quer crer que nós estamos vivendo os últimos anos de paz, inclusive, gente, ontem, profeticamente, eu não sei se é porque é isso que eles escolheram essa semana, como a semana da união da ONU ali na Bélgica, mas nessa semana nós completamos 80 anos de paz. Após a Segunda Guerra Mundial. 80 anos se diz uma geração. Uma geração para os judeus se diz 70 anos. 70 não anos. É de 70, tá?
E a palavra diz que a figueira não passará dessa geração. Depois que a figueira florescer, não passará dessa geração. A figueira floresceu em 1948, quando o Estado de Israel nasceu. Inclusive, foi um voto nosso, do Brasil. O Brasil tem parte nessa história. Depois a gente fala sobre isso, né? O Brasil tem uma história antiga com Israel, tá? Não foi Portugal que descobriu o Brasil. Foi assim, na história humana, mas na história bíblica, o Brasil já era uma nação conhecida por Israel. Depois a gente fala sobre isso. Bom, então nós somos os José, Tassiana. Eu e você, Sim. a pastora Rose, os profetas, o pastor Rodrigo Silva, a pastora Nária Pedrini, a pastora Edmé Williams, que tem pregado muito sobre Hernandes Jesus, tem falado pouquíssimos pastores e profetas têm falado sobre a volta de Jesus e sobre esses últimos anos. Pouquíssimos são os poucos que Deus levantou. Sim. Somos os Josés Sim. de Deus, avisando aos faraós, à igreja de hoje, ao povo, juntem alimentos. Que tipo de alimentos? Secos. Não perecíveis. Grãos secos. Arroz, feijão, grão de bico, Farinha. tudo que é seco. Farinha de trigo para fazer pão, farinha. Cria umas galinhas aí com você, minha filha, porque nem ovo a gente vai achar mais para comprar. Então, compra umas galinhas, faz um galinheiro na sua casa e bota essas galinhas para produzir ovo, porque sem ovo não faz pão. A não ser que você tenha aí uma nova receita, manda para nós e vamos embora. Porque se vai haver uma guerra antes do surgimento do anticristo, porque ele vai trazer um tratado de paz, vai haver uma guerra. Se vai haver uma guerra, vai haver fome. Ah, mas a gente no Brasil tá longe de tudo isso aí, a gente nunca vai passar fome, porque aqui é o país do alimento. Não pense. A fome, ela vai ser mundial. Não vai ser a pense. miséria. Aquele que está de pé, não pense que um dia não vai cair. Aquele que hoje tem comida, não pense que um dia vai faltar. Esse país aqui, o qual eu estou, a Libra é 7 vezes mais poderosa que o real. A Inglaterra, a Alemanha, a França, os países mais poderosos da Europa. Um dia, esse povo aqui, que eu olho para eles todos os dias no metrô, esses velhinhos já passaram fome aqui nessa nação por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Sim. Tá? E eles só comiam. Por que hoje é assim, o auge deles é batata. Chicken chips e fish and chips. Porque eles só comiam o que eles produziam aqui da terra. Batata, cenoura, peixe do mar e chicken que eles conseguiam ainda manter nas suas fazendas. Então, é o que eles comiam, batata. Todas as nações, Polônia, todas as nações da Europa sobreviveram na Segunda Guerra Mundial praticamente só de batata. O porão da minha casa aqui, ele é apropriado para um depósito de batata, né? E nós reformamos aqui o porão aqui em casa e as pessoas dizem, mas por que na Noruega o bacalhau? O bacalhau, gente, é porque o peixe salgado, ele dura muito tempo. Isso. Então, a Noruega também aqui era pobre de cima ré. E faz poucos anos, faz 100 anos só que a Noruega descobriu o petróleo e ficou rica do dia para a noite. Isso. Mas a Noruega também vai voltar a ser pobre, porque vai se cumprir. Tem uma profecia sobre a Noruega. Eles vão voltar à miséria, porque Deus ele deu tudo e eles deram o lugar a Mamon em vez do Senhor Jesus. E na verdade, porque quando vier uma grande guerra, todos os países da Europa já estão dentro. E uma guerra, gente, e a quarta coisa que acontece numa guerra, primeiro eu falei a destruição, segunda a morte, terceiro fome, e a quarta que acontece é o declínio financeiro. A nação praticamente perde tudo que ela tem de caixa, né, de tesouro, porque tudo é gasto em armamentos bélicos e agora vai ser muito pior, armamentos químicos. E gasta tudo, a nação fica pobre. Como o Japão teve que ressurgir das cinzas, literalmente, né? Então, assim, e todas as nações, né? Depois da Segunda Guerra tiveram que reconstruir muitas suas finanças. Então, acontece isso. Se Deus está nos ordenando, juntem, né? Vai comprando aos pouquinhos, aqui é tão barato, vai guardando, vai pensando em você, nas famílias da sua igreja, nos seus vizinhos são cristãos, e vai passando para outras pessoas esses estudos. Não só sou eu que estou falando sobre isso, tem mais profetas falando. A Aline de Israel também é uma grande voz profética ali em Israel, estudiosa, né?
e pastor Rodrigo Silva, a gente sempre está falando, junte alimentos, enche seus celeiros, se preparem para uma grande guerra. E depois dessa grande guerra, o que que vai vir? O tratado de paz. Ai, tudo vai melhorar? Não. Aí que o negócio, aí que vai começar. É. Entendeu? Então é muito sério o tempo que nós estamos vivendo, Tassiana. Eu não acredito que é tempo de nós investirmos e jogar dinheiro fora. É tempo de nós investirmos naquilo que vai permanecer, né? Que é a missão de Cristo, investir em missões, missionários. Nós temos a missão Ucrânia, os missionários que estão lá cuidando das crianças no orfanato, estão hoje lá no sul com o pastor Latov levando alimentos, levando comida para os refugiados da guerra. Nós temos investir em missões, né? Investir na igreja de Cristo para que mais e mais vidas se convertam hoje, um pastor ajudando o outro, né? Ajudando, olha, eu vou arrumar um templo para você, porque eu sei que você é chamado para pregar o evangelho, e a gente fazer com que o evangelho de Cristo cresça Sim. e a palavra de Deus seja mais pregada, como hoje a gente está fazendo aqui. Sim. E você pega o estudo de hoje, manda para todos os seus amigos, familiares, porque nós precisamos espalhar. O que nós precisamos fazer hoje é espalhar o evangelho A semente. e os estudos do que vai acontecer, dos sinais do fim. Por quê? Porque a igreja não pode ser pega de surpresa. A palavra que eu quero deixar para a igreja hoje é: acordem, despertem do sono profundo, não sejam como o povo da época de Noé, que estavam vivendo a vida, constituindo famílias, dispersos do mundo espiritual. Tenha discernimento espiritual, ouça a voz de Deus através da palavra, através dos estudos aqui dos mestres, dos profetas, e obedeça. Porque sem obediência é impossível você agradar a Deus, é impossível você ter uma vida na presença do Senhor. Então, como igreja hoje, nós precisamos despertar do sono profundo, ter uma vida de oração. Nós temos orações todos os dias aqui com a nossa igreja, às 7 horas da manhã. A gente acorda de madrugada para orar, a gente ora com os jovens à noite, marca reunião de oração com seus irmãos, orem, leiam a Bíblia todos os dias e façam os estudos escatológicos. Porque se nós, dentro dessa Bíblia aqui, desse livro maravilhoso, né, de Gênesis e Apocalipse, nós estamos nesse pedaço da história, olha aqui onde nós estamos, no início do cumprimento de Apocalipse, no início, nós estamos no princípio das dores, que na verdade estamos quase chegando em Apocalipse capítulo 6, que é os 7 selos abertos. Então, se nós estamos aqui nessa parte da história, só faltam esses capítulos aqui, nós já estamos no final. Se nós estamos no final, então a gente tem que se preparar para que tudo aconteça. Por isso, uma das coisas que Deus quer é que a gente junte conhecimento, como a palavra, porque você vai precisar saber muito para você não ser levado pelos ventos de engano que vão vir daqui para frente. Segundo, né, fortaleça a sua fé. Tenha uma vida de oração, chame todos para orar com você. Fortaleça os que estão ao seu redor. Fortaleça a igreja junto com você. E junte alimentos, porque tudo vai acontecer aqui ainda. Nós vamos estar aqui ainda no corpo físico, né? E a gente só sobrevive com a presença de Deus, a proteção de Deus, água e alimento. Sim. Grãos. Tem uma coisa que o senhor ele falou fortemente comigo, né? Especialmente quando teve o Covid, né? Muitas pessoas sofreram, né? A reclusão dentro de casa. Eu não, aqui em casa a gente não sofreu nada, porque a gente já vive para nós mesmos em casa aqui, né? Já vive dentro de casa, né? Mas Deus disse assim: estude a Bíblia para você não ser enganada, porque a Bíblia será o único caminho para você não ir para a perdição total. Isso mesmo. Então, gente, presta atenção. A iniquidade está aí, ó, batendo palma. Não, pudor não existe mais, respeito, isso não saiu do dicionário. E o ensino da palavra está sendo distorcido, né? Tem muitos outros falsos evangelhos sendo pregados. Infelizmente. Então, aprendam, leiam a Bíblia, peça ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu não sei de nada, mas fala comigo aqui. O Espírito Santo, ele te ensina. Ele vai falando contigo, o teu ouvido, vai lendo, o Espírito Santo vai te explicando. Né? Mas eu acredito que a live vai cair, né? A pastora Lilian saiu agora, já vamos terminar. Então, gente, olha, mais uma vez, eu peço a vocês, né? Muito obrigado por terem assistido essa live. Então, segue aqui o canal,
né, no Instagram, não custa, é grátis. E voltarei outras vezes com a pastora Lília. Na próxima semana, nós teremos uma outra convidada que vai trazer um testemunho grande da vida dela, o que Deus fez na vida dela. Então, segue aqui, tá certo? Deixa o seu comentário, né, o que é que você achou. Se tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários que vamos tentar responder, né, da melhor maneira possível. Pastora Lília, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, o tempo vai acabar aqui, tá certo? Então, acompanhe os episódios, né? Acompanhe aqui os episódios. Esse foi o episódio número 6. Então, esse podcast realmente foi criado aqui para trazer informação, minha gente. Precisamos de informação, não de heresias, informações verdadeiras da palavra do Senhor, né? Mesmo. Deus, ele tem trazido pessoas aqui realmente comprometidas, né, com o evangelho de Deus. A pastora Lília, ela é uma pessoa que sempre está disponível aqui a minha família. Eu sou muito grata por isso, pastora. A senhora sabe disso. Em Amém. maio ela vai estar aqui, gente, aqui em casa, com conferência. Conferência de Né? Aos Olhos do Pai, conferência de É. pastores e líderes estão convidados também lá na Noruega. A pastora amada caiu aqui, tá vendo? Mas é o tempo, né, É o também. tempo. Pastora, a gente precisa que você poste a live. Quando você for postar antes de share, você vai colocar lá colaborador é de colaboradores, aí você coloca o meu nome, Lília Tá Bucata, que certo. aí eu reposto também. Tá bom, minha querida. Então, gratidão a todo mundo. Pastora, muito obrigado. Nós vamos Amém. vir outras vezes para trazer outras lives para as pessoas. Isso. Informação. Viu, Vamos pastora? falar um pouco sobre Então, Apocalipse, sobre o sim. sinal da besta, Esther, né? tá? Esther, um prelúdio um paralelo de Esther, o livro de Esther, eu acho lindo. E também falar um pouco sobre Apocalipse 12, 13, o sinal da besta, né? Quem é a besta, quem é tudo essas figuras, né, de Apocalipse é bom explicar, porque as pessoas leem e não entendem. E como que a gente sabe que tem mesmo o sinal da besta? Está em Apocalipse, está na palavra, vai ter esse sinal. Ele talvez já exista, eles estão fazendo testes aí, né? Exatamente, exatamente. Mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, gente. Olha, shalom para todo mundo. Pastora, um beijo no seu coração. Deus continue te abençoando, né, trazendo cada vez mais discernimento do Espírito sobre tua vida. E a todos que porventura vão ver, estão vendo, deixa aqui, né, o seu recado, deixa aqui, dividam, gente. É muito importante esse assunto, tá Amém. certo? E aí o Então, pastor vai postar agora e eu vou repostar e vocês podem compartilhar, né, para todos os seus amigos aqui no Instagram e nos grupos de WhatsApp também. sim, Muitas informações. muitas informações. Então, gente, tá aqui o episódio 6 do Online Podcast, que é aquele podcast que você não precisa viajar para ser entrevistado. Então, ó, beijo no coração de vocês, pastora, beijo no Amém, seu coração. pastora. Até a próxima. Até a Próximo próxima, estudo. shalom. Amém. Um beijo, querida. Beijo. Shalom.